muito importante do nosso programa. Você que está aí do outro lado, nós vamos iniciar uma conversa com a nossa querida psicóloga que está aqui com a gente no estúdio para falar sobre as nossas emoções. É a Laísa Policarpo. Bom dia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, tudo bem? Que prazer ter você por aqui. Obrigada. Nós estamos no mês de setembro, onde a gente faz essa alusão ao Setembro Amarelo, a importância da saúde mental. E é claro que nós, como humanos, estamos aí cheios de sentimentos, cheios de necessidades. E é muito importante a gente sentar numa mesa como essa para falar com você que está aí do outro lado e trazer informação exatamente sobre isso. Quase assim, humanos têm emoções. Sim. Quais são as emoções fundamentais e como a gente pode fazer para equilibrá-las? Pronto. É importante que a gente tenha sempre em mente que não existe emoções boas ou emoções ruins, né? Muitas vezes a gente tende a achar que a alegria, o entusiasmo, ali, aquela parte mais eufórica da vida é uma emoção boa, enquanto que a tristeza, a raiva ou o medo seria uma emoção ruim. E quando, na verdade, todas elas são importantes. Às vezes elas vão trazer sensações desagradáveis. Mas se a gente não sentir raiva nunca, por exemplo, a gente não coloca limite em determinadas relações, né? Se a gente não sentir tristeza, a gente não compreende algumas perdas. Então, todas elas são importantes para a nossa vida. Olha que maravilha. E você aí do outro lado, esperando viver feliz eternamente, né? E não é assim que as coisas funcionam. Não. Então, a solução seria aprender a acolher as nossas emoções. Não existe uma emoção... Olha a nossa primeira dica da conversa com a psicóloga. Não existe emoção boa, não existe emoção ruim. O que existe é uma experiência nova para você viver, não é isso? Isso. E aí, o importante é que a gente realmente consiga identificar, porque se a gente for pensar no nosso vocabulário emocional, ele é muito restrito, né? Então, como você está hoje? Se você conseguir aí dizer qual é a emoção mais forte hoje para você. Então, quando a gente conversa principalmente com os nossos jovens, eles dizem, tô normal, tô de boa, né? Mas qual é o nome da emoção? Eu tô alegre, eu tô entusiasmada, eu tô triste, eu estou com raiva, eu senti inveja naquele momento. Então, dar nome para essas emoções, para a gente poder acolher, né? E realmente identificar e aprender a lidar com elas. Hoje a gente vive uma sociedade, doutora, adoecida emocionalmente. Nós temos números, né, assustadores e alarmantes Sim. com relação a doenças psicossomáticas. Eu queria saber de você quais são essas principais doenças relacionadas à saúde mental, que hoje tem realmente ganhado, infelizmente, atingido muitas pessoas. Hoje a gente vê muito falar sobre a questão da ansiedade e da depressão, né? Não significa dizer que sentir ansiedade é sempre algo ruim, porque se você vai se preparar para um projeto importante, fazer uma prova ou passar por uma apresentação, é natural que aquela ansiedade aconteça, né? Vocês vão fazer aqui o programa, então é natural que aquela ansiedade venha para eu me preparar, para eu poder realmente fazer ali o que é necessário, organizar o material, enfim. Mas quando é aquela ansiedade que te paralisa, quando é aquela ansiedade que faz com que o seu organismo não consiga funcionar bem, altera o seu apetite, altera o seu sono, né? Então realmente é hora de você ter mais cuidado com isso. Você tem dificuldades ali no dia a dia, provocadas por essa emoção que não está bem ajustada. Assim como a depressão. A gente vai ter momentos tristes, né? Situações em que a gente vai estar ali com o humor mais rebaixado, mas a frequência e a intensidade dessa emoção é um sinalizador para a gente poder estar alerta. E procurar ajuda, não é isso? Principalmente procurar ajuda. Então, esse é o limite. Você que está em casa assistindo a gente, nós estamos iniciando aqui uma conversa com a nossa querida psicóloga, a doutora Laísa Policarpo, e estamos falando sobre saúde mental. Então, o limite para a gente se perceber, ter Sim. essa autorresponsabilidade é esse. Quando os episódios de tristeza estão intensos demais. Isso, intensos ou frequentes, né? Então, a gente pega esses dois parâmetros realmente para a gente poder observar. Eu estou perdendo o interesse por coisas que antes eu gostava muito, eu estou me isolando ali dos meus grupos sociais, eu estou tendo uma baixa produtividade no trabalho, né? Então, quando isso começa a impactar em situações do nosso dia a dia. Doutora Laís, e hoje os ambientes corporativos, especialmente nesse mês de setembro, eles têm voltado a atenção para os seus funcionários, para as pessoas que trabalham dentro da empresa, cuidando, dando palestra, motivacionando de maneira motivacional para que as pessoas cuidem, né? Isso também é fundamental, um ambiente de trabalho saudável? Sem dúvida, né? Quase todo mundo que trabalha passa bem mais tempo no trabalho do que, às vezes, na sua casa ou com a sua própria família. E a gente pensar nesse ambiente corporativo saudável é a gente entender que o ano inteiro a gente precisa cuidar também desses nossos colaboradores. E as empresas têm conseguido avançar nessa mentalidade no sentido de perceber que um colaborador emocionalmente saudável, ele vai conseguir ser mais criativo, ele vai conseguir ser mais produtivo, ele vai conseguir se relacionar melhor com os colegas, né, os trabalhos em equipe. Então, isso só traz benefícios para todo mundo ali que convive com aquelas pessoas.
Doutora, muito obrigada pela sua fala. Para encerrar a nossa conversa, qual é a dica? Afinal de contas, saúde mental, né, bem-estar emocional é artigo de luxo nos dias atuais. Qual é a dica que você dá para quem está assistindo a gente para poder dar um start nesse cuidado com a mente? Pronto. Eu acredito que a dica principal é que a gente precisa se olhar o ano inteiro, né? Então, setembro é um mês que a gente traz ali esse alerta maior por conta das campanhas, mas que esse cuidado precisa durar o ano inteiro. Observe, acolha sem julgamento, né, as suas emoções, as suas atitudes e também olhe ali com mais cuidado e empatia para as pessoas que estão ao seu redor. Para que a gente possa ter também relações mais saudáveis no nosso dia a dia e na nossa vida. Obrigada, doutora Laís. Foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Volte mais vezes para falar desse assunto tão importante que é a nossa saúde mental. A gente poderia conversar aqui o dia inteiro, né? Sim, a gente muita conversou pauta. um pouquinho nos bastidores, enfim, muita coisa boa. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E agora eu tenho uma dica especial para você que está do outro lado e que gosta de viajar. Eu quero falar da